I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. And the full E a plena manifestação do seu Messias prometido estaria lá. E quando a plena promessa veio, embora ele a tipificou, dia após dia, ano após ano, ele a tipificou. Quando chegou a realidade, eles não creram. Ele fez a mesma coisa. Tipificou e mostrou nas eras da igreja e tudo até a hora em que estamos vivendo. E as pessoas estão em escuridão. Parece que simplesmente não conseguem compreender. Que coisa tão triste! Não é mais do que ver o jovem aqui, fino, grande, rapaz bem formado, com seu cabelo, que ele faz cachos, como as mulheres fazem, e de calça justa, de malha, e um suéter bem longo caído, e sapatos roxos. Masculino. Oh, que coisa horrível chamar isso de homem. Que coisa chamar isso de homem. Isso mesmo. Ver alguma mulher que se espera ser delicada e encantadora sai de calça de homem, de cigarro na boca e cabelo curto. Que coisa chamar isso de mulher. Jesus chamou Maria de mulher. Nem se deveria chamar disso, só de fêmea. Note, é a hora. Por quê? Às vezes, pessoas que alegam e acham ser sinceras, mas uma escuridão as colocaram nisto. A Bíblia disse que seriam assim. Leia Isaías 6 e verifique se não era para as mulheres fazerem isso nos últimos dias. Precisamente o que a Bíblia disse que seriam é a palavra de Deus. Jeremias e vários outros falaram desta hora em que agora estamos vivendo, porque viram o fim desde o princípio. Por isso vemos estas coisas e escuridão sobre as pessoas. Sim, Deus demorou milhares de anos lançar, mostrando tipos e tudo mais, e por fim não o conheceram quando veio. Embora tivesse sido representado em José e Davi e Elias, e no decorrer disso tudo, ele foi representado com eles, e ainda não conseguimos entender por que eles não viram aquilo. E ali estava bem na Escritura, de Belém de Judá ele nasceria. Encontramos nas Escrituras como era para ele nascer, uma virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel. Porque o mataram? Porque ele se fez Deus. E ele era Deus. Claro que admitem isso. Ele disse que ele se fazia Deus, igual a Deus, dizendo, eu sou o Filho de Deus. Ora, ele era! A Bíblia disse que ele deveria ser chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade, Maravilhoso. É isso que ele foi. Por que não entenderam isso? Não é de se admirar que ele disse, deveríeis examinar as Escrituras. Disseram, somos discípulos de Moisés. Disse, se fosseis discípulos de Moisés, vós me conhecerias. Moisés escreveu sobre mim e não conheceram.
E a hora está sobre as pessoas de novo, quando se dirigem aos seus credos e coisas mais, em vez de ao amável Jesus. Isso mesmo. Estas coisas enormes se aproximando e estão trazendo-as direto cada vez mais à escuridão. E Deus declarando isso na sua palavra por sinais e maravilhas nos céus, e mostrando, contando coisas que acontecem precisamente à hora e ao minuto o que aconteceria. E então elas continuamente seguem da mesma maneira. Parece que simplesmente não conseguem evitar. Pessoas boas, sim senhor, fazendo a mesma coisa agora que fizeram naquele tempo. Somos criaturas do tempo. Deus é a criatura da eternidade. Deus é a criatura da eternidade. Ele nunca começou e ele nunca terminará. Por isso, por que não simplesmente entregar-se a ele? Levante os olhos e resplandeça com o gozo da luz da palavra de Deus que está brilhando hoje. Por que as pessoas não conseguem ver isso, amigos? Ouça, eu sou seu irmão. Eu os amo. Não seria mais fácil para mim simplesmente tolerar quando seguir e dizer, bem, me comprometerei com isto, Eu não sou disso, não, Senhor. Quando é a palavra, é a palavra. Deus nos ajude a tomarmos uma posição pelo que é verdade. Sim, Senhor. Seria bom, claro. Você conseguiria mais tapinhas nas costas. Mas o que eu farei de pé lá aquele dia, quando aqueles dedos ossudos apontarem para minha face e disserem, você sabia que não era daquele jeito, mas você falhou em nos dizer? Ufa, não. Serei como Paulo. Nunca deixei de vos declarar o conselho todo de Deus. O sangue de ninguém está sobre mim. Deixe isso ir onde queira. Isso é verdade. Deus sabe e Ele apoia e diz que é a verdade. Voltar-se a quê? Ao irmão Branham? Você seria insensato fazer tal coisa. Volte-se para Cristo e Ele é a palavra. Volte-se para Cristo. Afaste-se de credos. Volte a... Não me importa. Pode ser que você tenha começado o seu credo 500 anos atrás, que você só... Isso não quer dizer nada para Deus. Aqueles saduceus e fariseus começaram muito tempo antes de você e foram condenados. Você tenta pôr sua evidência do Espírito Santo em várias ações. Eu creio nas manifestações do Espírito Santo. O que faz isso? O pentecostal diz, falar em línguas é a evidência inicial do Espírito Santo. Eu já vi feiticeiras e feiticeiros falarem em línguas. Já vi eles falarem em línguas e beberem sangue numa caveira humana, e profetizar e negar que existe tal coisa como Deus. Já estive em acampamentos de feiticeiras, onde colocavam um lápis na mesa e o faziam pular, e escreviam em línguas desconhecidas e interpretavam. Isso mesmo. Isso não tem nada... No entanto, eu creio que Deus fala em línguas desconhecidas através de seu povo. Mas vocês enfatizam tanto isso. Por que deveria ter o intérprete? Por que deveria ser uma mensagem para a igreja? Então vocês dizem, os frutos do Espírito. É assim que sabemos. Amor, gozo, é assim que recebemos a evidência. É? Então a ciência cristã derrotou todos vocês. Eles exercitam isso mais que todos vocês pentecostais, metodistas e batistas juntos. Observe o que acontece. Deixe-me mostrar-lhe os frutos do Espírito e veja se pode mais aceitar isso. Tomemos a Jesus. Deus me perdoe por estas palavras que vou dizer. Vou ficar contra ele um minuto para mostrar-lhe. Tomar esse concílio de homens aqui. E este concílio de homens aqui esta tarde. Direi, senhores, tem um jovem por aqui chamado Jesus de Nazaré. Não tenho nada a ver com ele. Quem foi o primeiro? O que a nossa Bíblia nos ensina? Deus é amor. Quem foi o primeiro com vocês quando nasceram? O seu bom e idoso sacerdote. Isso mesmo. Quem procurou vocês quando tiveram necessidade, não tinham dinheiro e emprestou-lhes dinheiro? O seu bom e idoso sacerdote. Exatamente. Quem pôs a mão no seu ombro e no ombro da mãe de vocês quando estavam para separarem-se e orou para que voltassem para Deus? O seu bom e idoso sacerdote. Quem estava do seu lado quando vocês e seus vizinhos estavam discutindo e os trouxe juntos ao companheirismo? O seu bom e idoso sacerdote. Isso mesmo. Quem é que as últimas palavras vai dizer sobre vocês no dia mais adiante? Quem é? Deixariam vocês ficar aí e apodrecer? Mas o seu bom e idoso sacerdote vem e os abençoa e manda a palavra de Deus com vocês. O seu bom e idoso sacerdote. E este rapaz chamado Jesus de Nazaré, então, veja de que escola ele veio. O seu bom e idoso sacerdote teve que sacrificar toda a sua vida. O seu avô foi sacerdote, o pai do pai do pai do pai do pai do seu avô foi sacerdote. Ele pôs seu tempo todo na organização. Ele é treinado na palavra. Ele sabe do que está falando. Agora, estamos falando dos frutos do Espírito. Bondade, amor, gozo, paz, entendimento, longanimidade, paciência. Veja, fruto do Espírito. E este Jesus, de onde ele veio? Não recebemos uma informação de que ele chegou a sair de alguma escola. Tudo o que ele faz é para tentar acabar com as escolas que construímos. Não tem muito fruto do Espírito nisso, tem?
O que ele fez lá, onde aqueles pobres mercadores lá e homens de negócio que tiveram que... Eles não criam ovelha. Então eles montaram um pequeno cercado lá para que os homens possam trazer uma ovelha. Aquele pobre homem de negócio, ele quer oferecer uma ovelha, porque é o requisito de Deus. Ele traz as ovelhas para vender aos homens de negócio para ele poder oferecer por sua alma. O que este Jesus de Nazaré fez? Chutou e virou suas mesas. Pegou um tanto de couro e o entrelaçou, bateu naqueles sacerdotes lá. E chamou o seu bom e idoso sacerdote de traiçoeiro, hipócrita. Agora você chama isso de fruto do Espírito? Certamente que não. Então onde está o seu fruto do Espírito acumulando? Nada mais do que você pensar em compaixões. E ele passando por uma multidão de pessoas lá, multidões deitadas, cegos, aleijados, aflitos, mirrados, mancos, coxos, e nunca curou nenhum deles. Cheio de compaixão. Gente de mente carnal nunca conhecerá isso. Seminários não ensinam isso. É uma revelação, certamente que sim. Fruto do Espírito cai aí, não cai? Aqueles sacerdotes tinham 10 vezes o fruto do Espírito. Como você saberia o que está certo? A manifestação da palavra falada de Deus, sendo manifestada, luz da hora, certamente que sim. Aí está o que a evidência do Espírito Santo é. Crer na palavra de Deus quando ela é manifestada. Ele era a palavra manifestada. E alguns deles a negaram, a ridicularizaram. Caçoaram dele e o chamaram de adivinho, algum espírito maligno. Existe evidência a falar em línguas, existe evidência dos frutos. A única evidência que existe é quando o homem crê na palavra escrita. Quando ela é vindicada, ande na luz dela. Jesus foi a luz da hora, porque ele foi a prometida palavra da hora. E tentou contar-lhes isso, mas estavam demais em escuridão para entendê-la. Assim é hoje. Agora, criaturas do tempo nós somos. Entregue seus caminhos a ele, e ele fará o futuro correr certo, porque apenas o vemos como ele é na palavra. Você tem visto ele vindicar a palavra prometida de hoje? Você vê nos sinais, na lua. Você vê nas igrejas. Lembre-se, o Senhor disse na igreja. O que isso tem a ver com a igreja? Só um momento. A lua representa a igreja. Jerusalém é a cidade da igreja mais velha do mundo conhecida. Melquisedeque veio dessa cidade. Rei de Salém, rei da paz, rei de Jerusalém. Isso mesmo, a cidade mais velha do mundo. E essa foi uma lua, onde as leis foram estabelecidas. E eis que veio esta onda de escuridão gentia chegando sobre ela. Ele disse, a igreja caminharia as muralhas de Jerusalém até que a dispensação gentia terminasse. E aqui está ela. Estamos entrando direto nisso. Ela está voltando com tanta certeza quanto meu nome é William Branham. Sim, senhor, podemos ver isso. Ela está simbolizada, prefigurada, predita, chamando para o eleito sair. Eles continuam tateando em trevas o resto deles enquanto caminham. Muito bem. Agora, vemos a sua palavra vindicada. Nós cremos. Então, se ele vindicou a palavra de hoje, o que ela é, de que me importa o que o ano traz? De que me importa o ano que vem? De que me importa se eu viver hoje ou morrer hoje? Cada palavra que ele prometeu será vindicada. Cada uma. Se ele pode fazer isso hoje, depois de prometer 2000 anos atrás, se for 100.000 anos, hoje Jesus voltará à terra num corpo visível para uma igreja, uma redimida, a noiva, e levá-la para fora daqui. Independente do que acontecer, de modo a se dizer continuem. E as pessoas podem com dificuldade andar em trevas totais e crer em qualquer coisa que queiram crer, mas Jesus Cristo voltará novamente. Confio a Ele o futuro, então. Senhor Deus, não sei o que o amanhã reserva, mas sei que Tu tens o amanhã nas mãos. A palavra dele é justamente como uma grande sinfonia. Quantos de vocês já ouviram uma sinfonia? Bem, todos já ouviram. Agora lembrem-se, uma sinfonia é quando música é tocada num drama. Acho que disse isso certo, uma sinfonia. Pedro e o Lobo, você se lembra dessa? A antiga história de como costumavam... Já ouvi essa, como que tomam a bateria e fazem o pequeno pica-pau bicando. E Pedro saindo, e o rosnado do lobo, e o tocar da corneta, uma sinfonia. Agora, se você não entende uma sinfonia, ela é um montão de barulho para você, se não entende.
Você tem que entender o que é. É tudo feito em sinais e movimentos, mas representa um drama nessa sinfonia. Agora notamos, os únicos que entendem a sinfonia são o compositor e os que estão interessados em conhecê-la. Conhecem suas mudanças, sabem o que acontece. O compositor conhece todo o movimento, do fim ao princípio, do princípio ao fim. Você sabia disso? Aquele que escreveu isso, ele compõe isso, ele conhece toda a pequena junção. Se ele conhece toda a junção, o regente também tem que conhecer para regê-la. Agora, como você vai torcer o seu credo nisso? Um pequeno movimento em falso daquela vara, daquele sinal, um sinalzinho errado numa junção, desorientaria a orquestra inteira, desconcertaria a sinfonia inteira. Agora, você sabe que isso é verdade. O compositor e o regente têm que estar no mesmo espírito. É por isso que o ministro e a palavra de Deus, a grande sinfonia de Deus, ele tem tocado desde o alvorecer do tempo. O ministro, na palavra, não tem que olhar aqui e dizer, creio que deveria ser isso, você deveria fazê-la desta maneira. Ele tem que seguir da maneira que a música em folha diz para tomar. É dessa maneira que o evangelho tem que ser pregado, da maneira que a palavra diz para tomá-la. Você sabe, se você jogar um credo aí, você atrapalha a coisa toda. Isso tem que ser eliminado para tornar o drama precisamente certo. O regente tem que seguir o que o compositor disse, tocar justa, exatamente assim, a música. Agora observe, é tudo feito por sinais. E tem que ser o tipo certo de sinal para dar o tipo certo de som. Paulo disse, se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Agora você vê o compositor, Deus, o qual escreveu a Bíblia, é inteiramente a revelação de Jesus Cristo. Ele sabia das mudanças do tempo. E o homem, o regente que está dirigindo o sinal da era, tem que seguir precisamente com os sinais da Bíblia. Aleluia! Mas que coisa, mas que coisa. Oh, irmão, o que é com o mundo? Por que sou eu louco? Tem alguma coisa errada em algum lugar. A sinfonia não está em harmonia com a música em folha. Estão fazendo o credo da igreja e tudo mais, quando é a palavra que deve ser pregada, ser manifestada. Alguma coisa errada com os regentes. Então a banda toda está confundida e não sabem o que fazer. Estão todos raros. O que aconteceu? Por que fez isso? O que? Isto acontece? Isto? Como aconteceu isso? Não sabem o que fazer agora. Dispersando porque isso nunca entrou em harmonia com a palavra. Esse aqui é o problema com o que chamamos de reavivamento do último dia. Esse aqui é o problema com a nossa mensagem pentecostal. Saímos do compasso da Bíblia. Vamos nos organizar como fizeram lá no passado. Ela saiu do compasso. Deus tenha misericórdia. Eu queria ter palavras para poder fazê-la penetrar como foi, que eu pudesse abrir e despejá-la dentro. Não consegue ver, meu irmão, irmã, que tem de estar em harmonia? O regente tem que estar com a palavra. Quando ela diz uma coisa, não diga outra coisa. Isso dará o sinal errado. Então a coisa toda sai do ritmo. Isso mesmo. A palavra de Deus é uma grande simpatia, uma sinfonia, melhor dizendo. Desculpem-me. Você deve começar como ele fez, na música. Você deve começar com ele. Note, entre no ritmo dela. Diz, bem, eu me uni à igreja. Não é esse o ritmo. Eu fiz tal. Não é esse o ritmo. Fui ao altar e eu disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Satanás faz a mesma coisa. Não é esse o ritmo. Veja, você sai do movimento rítmico. O que aconteceu? Talvez algum regente lhe disse, dê um aperto de mão e ponha seu nome no livro. Una-se ao nosso clube, à nossa organização. Você está todo fora do movimento rítmico. Então, quando a verdadeira coisa começa a acontecer aqui no meio de um pequeno bando, você diz, bem, e quanto a isso, eles estão fora de harmonia. Volte à palavra e veja quem está fora de harmonia. Veja o que Deus prometeu. Veja o que o compositor disse a respeito dela. Veja, você está com todos na sua audiência. É por isso que o mundo está procurando. Quando a igreja deve ser observada como uma estrela brilhante e resplandecente, uma luz que está no monte, que ninguém pode brilhar mais que ela, ninguém condená-la.
Hoje é o motivo de riso do mundo porque os regentes a colocaram fora de harmonia com o compositor. Vê o que quero dizer? Estão tocando coisas que não estão aí dentro. Os músicos quase não sabem o que fazer agora. A igreja, estão todos num entrelaçamento. Temos falado sobre esse negócio todo, os anos todos, e condenando isso, e agora unindo-se direto a isso. Alguma coisa errada em algum lugar. Note, você deve começar na música como ele fez, entrar no ritmo dela, entrar na palavra prometida. Veja a maneira que ele fez no princípio, veja a maneira que ele fez na Era Média, veja a maneira que ele fez agora, sempre do mesmo jeito. Observe o regente, como ele faz. Se ele não fizer, se ele lhe dirigir a alguma organização, nunca houve um regente que fez isso. Um regente sempre lhe dirige a palavra. Os profetas de antigamente dirigiram a palavra. Eles eram a palavra, eles viviam a palavra. E o que causava isso? Manifestava a Deus. Isso trazia a vida à palavra escrita para aquele dia, porque ela vinha a eles. Ela era revelada a eles, essa era a rocha deles, aleluia! Jesus Cristo, a palavra de Deus, é a nossa rocha. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, a palavra de Deus revelada. Shalom ao verdadeiro crente. Paz, estamos no tempo final. Sobre esta rocha edificarei minha igreja, a revelação da palavra. Um dizia, bem, tu és um grande homem, tu és como Moisés, tu és um grande homem, tu és como... Não é isso! Mas a revelação disse, tu és o Filho de Deus. Disse, carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Sobre esta verdade revelada, eu edificarei minha igreja. O que é isso? Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo ainda é Deus. Só ele, o mesmo hoje, manifesta-se como ele era. Moisés e Elias adiante, e Jesus, e o mesmo Deus hoje, o torna Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Veja, eles nunca dirigiram a pessoa a um grupo, eles as dirigiam a uma pessoa, as dirigiam a uma palavra, Deus. Por onde começa, irmão Branham? Na cruz. Comece na cruz com ele. Arrependa-se, creia na palavra. Foi isso o que a Bíblia disse. Então siga o ritmo do resto da palavra. Você diz, bem, o que devo fazer? Continue só seguindo o ritmo da palavra. Se arrependei-vos é a primeira coisa em reconhecer, faça isso. Esse é o seu primeiro passo. Ponha seu próximo passo onde a palavra diz. Siga sem parar e marchando em frente com ele. Não interrompa o ritmo se você é parte da sinfonia de Deus. Não interrompa o ritmo da palavra. Não pergunte, ora, por quê? Por que isso aconteceu? Eu tentei, irmão Branham, e quando me expulsaram, sabe o que fiz? Quase que morri de fome. Não pergunte por quê. Ele sabe o ritmo, como tem que mudar e que junções ele tem que fazer. Sim, Senhor, pois ela está escrita. Ele sabe ela toda, ele sabe o ritmo. Não pergunte por quê, creia nela. Deus percorreu o tempo da história com sua palavra prometida em cada era e nunca falhou a interromper o ritmo pelo poder de Deus quando ela vinha ao povo eleito e vindicado. O ritmo da sua palavra nos dias de Noé, o ritmo da sua palavra nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias de João, nos dias de Davi, nos dias de Jesus, continuando. Ele mantém o ritmo da palavra continuando direto, nunca o interrompeu. Ele veio direto do decorrer da história, e a semente eleita que a viu e creu nela, cai direto nesse ritmo com ela. Os outros dizem, bem, mas a igreja diz, isso não tem nada a ver com ela. Você não nasceu para fazer isso. Você nasceu na palavra, pois você nasceu em Cristo. Cristo é a palavra. Sim, Senhor, cada um em sua era. Você diz, bem, vou lhe contar, irmão Branham, não consigo olhar adiante, então olhe para cima. Deus prometeu que se você olhasse para cima, o veria. Shalom, paz, a paz de Deus repouse em você. Você diz, então, por que os outros caçoam de mim, irmão Branham? O Senhor sabe, outros caçoam de mim e dizem que eu tenho cabelo longo, que sou antiquada para as mulheres.
Os homens, porque creio na Bíblia, você não tem mais companheirismo conosco. Não podemos aceitá-lo porque você crê em tal e tal. E você sabe que é exatamente da maneira que a palavra está escrita. Deus tem compromisso com você de sustentar isso, então. Ele com certeza tem. Não importa isso, o que dizem para caçoar. Deus é um Deus zeloso. Lembre-se, sofrer por amor da sua palavra é dores de crescimento de sua graça. Quando você sofre por amor da palavra dele, é só dores de crescimento. Você sabe como uma criança, 10, 12 anos de idade, fica com dores. Vem, diz, mamãe, meus braços doem, e minhas pernas estão doendo, assim por diante. É dores de crescimento. Mostra que ele tem umas boas vitaminas, ele está crescendo. E quando alguém começa a caçoar de você, dizer, ela é antiquada, veja, ele é... Oh, vou lhe contar, ele costumava ser... Muito bem, apenas lembre-se, é dores de crescimento. Essa é aquela perseguição que é boa para você. É dores de crescimento. Oh, sim, ele permite cruzes e cruzamentos e junções. Ele sempre faz isso, com o propósito de nos aperfeiçoar para o seu serviço. Ele permite essas coisas acontecerem. Você não consegue entender isso? Ele faz isso para que possa aperfeiçoá-lo para a vocação para a qual ele chamou você. Essas são suas dores de crescimento. Ele fez assim com Daniel, você sabe. Assim. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, a beautiful river. We'll gather with the saints at the river, by the throne of God. Room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. A room, yes, there is room. There's room at the fountain for thee. You like them old songs? And I like this too. Down at the cross where my Savior died. Down there for cleansing from sin. Oh, glory to Him. Let's just close our eyes now and sing it. Oh, there.